Anunciai a salvação de dia em dia. Deus te abençoe e guarde. Nós acabamos de mencionar Salmos 96, versículo 2. Agora, esta salvação está fundamentada unicamente em Jesus Cristo, na obra salvífica do Calvário. Agora, devemos crer, devemos manifestar a nossa fé, a nossa maneira de viver, vai mostrar se cremos verdadeiramente ou apenas dizemos crer. Então a salvação está baseada diretamente, fundamentada na obra salvífica do Calvário, na nossa maneira de crer nisso e viver isso. Veja, Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Olha a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, conclui-se o versículo, será condenado. Se não crer, será condenado. Agora, vejamos, quem crer e for batizado. O batismo é uma manifestação pública. Ou seja, a Bíblia está sendo muito clara em nos mostrar que nós devemos manifestar aquilo que cremos ou dizemos crer. Então veja, por quê? O crer é algo interno. O crer, muitas vezes, alguns podem dizer crer na palavra de Deus, mas realmente não crer. Ou seja, como que nós vamos saber se a pessoa crê realmente ou não? É a sua manifestação, é a forma de viver que vai mostrar se a pessoa crê, crê para viver, crê para a sua vida eterna, ou se apenas usufrui do evangelho, sabe, veja, até entende que o evangelho, que Jesus Cristo é verdadeiro, é vida eterna, mas não vive esta vida porque apenas tira benefícios, ou seja, tem para si um Deus servo e ele Senhor. Mas para aqueles que recebem a palavra de Deus, tem o Senhor como Senhor e nós como seus servos. Então, há uma diferença em entender a palavra de Deus e usufruir dos benefícios, e há dentro dessa diferença aqueles que recebem a palavra de Deus, creem verdadeiramente nela e então passam a viver sendo servos e servas do Senhor. Agora, volto a dizer, o crer, então, pode se dizer crer e não crer. Por isso que a Bíblia diz, quem crer e manifestar pelo batismo, ou seja, não só, aqui a expressão é o batismo porque é o início desta vida manifestando crer. A Bíblia diz, vem como está e vai viver em novidade de vida. Veja, então passa a se viver depois do batismo uma vida nova em Cristo Jesus, manifestando o que crê. Então veja, agora quem não crer está condenado. A segunda parte do versículo nos mostra que alguns podem até ser batizados, mas não crer. Aí vem o que eu acabei de expressar, que muitos dizem crer, mas não crer. É apenas uma falácia, apenas uma expressão, mas realmente não há manifestação na sua vida que a pessoa crê. Então, muitos podem ser batizados, podem estar vivendo num convívio religioso, mas não crê de fato, então será condenado. Agora, aqueles que crê e mostram que realmente crê através da manifestação, começando por onde? Pelo batismo. Agora, irmãos, irmãs, preciosos que nos ouvem e nos veem, como que nós expressamos crer na palavra de Deus? Através do batismo. E este batismo deve ser escriturístico, porque muitos dizem crer em Deus através das escrituras, mas não tomam o batismo escriturístico. Então, já no próprio batismo, no próprio início da caminhada cristã, mostram que creem na religião, na teologia, num segmento religioso, em ensinamentos de homens, mas de fato não crê nas sagradas escrituras. Tem a religião apenas, quem sabe, para desencargo de consciência, ou por ser vantajoso, ou
por algum motivo humano, mas nós devemos receber a palavra de Deus com todo o nosso coração, sabendo que céus e terra passarão, mas elas não vão passar, porque delas testificam de Jesus Cristo, é nelas que consiste a vida eterna. Então, se nós cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, então nós devemos manifestar desde o início a obediência, porque há filhos da obediência e há filhos da desobediência. Há filhos do Pai da eternidade, que é o Pai da verdade, mas há filhos da mentira. E quem é o pai da mentira? Mas aqui eu estou expressando a verdade escriturística. O batismo é o início desta vida cristã, sendo manifesto ser filho de Deus. Então veja, qual é o batismo escriturístico? Crer e ser batizado no batismo escriturístico. Não há outro batismo em todas as sagradas escrituras a não ser em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Atos capítulo 4, versículo 12, nos mostra que não há, ou melhor, Atos 12, 4, nos mostra que não há outro nome dado entre os homens que possa perdoar pecado. Veja, não há outro nome. Então, o batismo, ele mostra o arrependimento e a aceitação do Calvário como a obra salvífica e perdoadora do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então veja, se só há perdão no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero ler isso para os irmãos, Atos 4:12, né? Atos 4:12, eu fiquei confundido em 4:12 ou 12:4, mas é Atos 4:12, diz assim, veja, 4, versículo 12 do livro de Atos, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome, aleluia, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso vocês que estão ouvindo, irmãos, irmãs, senhores e senhoras, pode olhar Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 19, Atos capítulo 8, capítulo 10, todas as passagens escriturísticas que mencionam o batismo sempre é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque veja, há um nome dado para perdão de pecados, não há outro. Veja, é a palavra. Oh, que maravilhoso é nós recebermos a revelação, que é o que Deus está te dando neste momento. Não é religião, não é teologia, é a eterna palavra de Deus. Então, crer e ser batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2:38, os irmãos vão poder notar que ali começou as primeiras conversões. Então, quem não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é convertido apenas na religião, mas ainda não é convertido realmente nas Sagradas Escrituras. Então, eu te convido, venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:15 diz, porque toda família, tanto no céu quanto na terra, levam este nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Somos família do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Se o amado irmão e irmã que me ouve neste momento, que nos assiste nesse momento, faz parte dessa família, Deus está tocando o seu coração para meditar nessas palavras e nesses versículos bíblicos que eu estou lhes mostrando. Veja, a manifestação pública é crer e viver a palavra de Deus, ser batizado para perdão dos pecados, segundo as Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, 38 e a seguir. Esta promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus está te chamando nesta hora. Venha crer em Jesus Cristo. Venha manifestar na sua vida, desde o batismo, doravante, dali para frente, manifestar que cremos na salvação vinda pelo Senhor. Não se deixe enganar pela religião, pela teologia. Vamos sim crer na verdade eterna de Deus, sermos batizados, sermos participantes da família de Jesus Cristo,
manifestarmos o que nós cremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, pois a alegria do Senhor é a força da nossa vida. Nos procure e entre em contato conosco, Tabernáculo Família Cristã, também no Instagram e no YouTube, ao qual creio que a maioria está nos ouvindo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.